Boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma reunião do Oeste, né? Nós estamos terminando o livro 2 do Evangelho que te vivo, o livro de Mateus, né? Evangelho segundo Mateus. E eu vou pedir a Thelma para que ela possa ler a nossa página. E, Bebel, você faz a prece, por favor? Pode colocar, eu acho. Faço sim, pode deixar que eu faça agora a prece. Tá ótimo, querida. Boa noite. Do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, por Espírito de Emmanuel, 132, Vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis o que hora virá o vosso Senhor. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 42. Ninguém elege o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. É no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando-as às particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Neste momento em que estamos abrindo nossa noite de estudo com uma página tão profunda que nos convida a uma reflexão bem íntima de cada um de nós. Quem dera que nós já tivéssemos amadurecido o suficiente para estar nas fileiras, junto com o nosso Mestre Jesus, caminhando e implantando em toda parte, em cada canto, em cada recanto, o seu Evangelho. Mas nós estamos aqui e temos a consciência, graças a Deus, que nós estamos fazendo o nosso melhor. E é exatamente por isso, Senhor, com a nossa alma alerta, com a nossa vontade cada vez maior, com a nossa
mudança interior que estamos tentando fazer a cada dia, nós te pedimos. Nos ajude-nos a não desistir, não nos ajude-nos a não desanimar. Ajude sim a perseverar constantemente em todas as oportunidades que surgirem na vida de cada um de nós para fazermos o melhor. E que cada final de noite, quando formos fazer a nossa oração de agradecimento, possamos fazer uma reflexão e dizer: Senhor, obrigado por estar comigo. Obrigado, Senhor, por me auxiliar. E obrigado, Senhor, porque eu sei que amanhã eu terei novas oportunidades e eu farei o meu melhor, pois só assim eu estarei caminhando junto com todos vocês para a transformação de um mundo melhor. Faça de cada um de nós, Senhor, o nosso melhor. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, então, Thelma, obrigada, Bebel. Então, agora, Jorge, você está com a palavra. Bom, então, boa noite a todos, né? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, a esse roteiro que é o capítulo 24 de Mateus, do nosso tema 54, lá do Evangelho Redivivo, que vai do versículo 1 ao 51, que fala, ainda falando do advento próximo do reino dos céus, ou seja, ainda falando, né, sobre a chegada, o advento, a chegada do reino dos céus, esse Jesus anunciando esse reino dos céus, que é um acontecimento que está se aproximando. Nós temos também o discurso escatológico 1, né? Lembrando aí, daqui a pouco a gente vai comentar, que discurso escatológico é um sermão profético, né? Que diz respeito às coisas ou aos acontecimentos do fim do mundo. Então, o nosso roteiro é esse daí, né? Introdução e princípio das dores, que já vimos na semana passada, a destruição do Templo de Jerusalém, o fim do mundo, e o fim do mundo, né? Uma interrogação. Os falsos profetas ou falsos cristos, e a continuação que a gente vai dar hoje, que é a grande tribulação em Jerusalém, a vinda do Filho do Homem, que será manifesta, e a amplitude cósmica desse acontecimento, a parábola da figueira, vigiar para não ser surpreendido, e a parábola do mordomo, terminando lá no versículo 51. Então, nós vamos do 1 ao 51, né? E relembrando que esses itens que estão aqui em vermelho, né? Os 6 assuntos que estão aqui em vermelho, que foram destacados aqui, está exatamente falando do princípio das dores, denominado genericamente como o princípio das dores. Uma rápida revisão, relembrando aí que, como já falei, o discurso escatológico, esse é o primeiro, é mais conhecido como sermão profético, e que diz respeito a essa teoria que se relaciona com os acontecimentos do fim do mundo, do fim da humanidade, ou seja, as últimas coisas que devem acontecer antes e depois da extinção da vida na Terra. Lembrando aí que no Evangelho de Mateus, ele está dividido em duas partes, esse discurso escatológico. No capítulo 24, que é esse que eu estou fazendo, do versículo 1 ao 51, e depois no capítulo 25, do versículo 1 ao 46. Mas também foram registradas por Marcos e por Lucas, respectivamente, aí, tá? Só para a gente deixar isso claro. Outra revisão que eu trouxe aqui, né, que além desse discurso profético, fazer referências a essas profecias e ensinamentos de Jesus, e que, em geral, são literalmente interpretadas pelas igrejas cristãs como um anúncio realmente do fim do mundo. Então,
Percebam aí que Jesus começou lá no versículo, quando ele, que eu não passei novamente, não tinha necessidade, mas ele começa falando, né, da destruição do templo de Jerusalém. Aí ele faz um alerta para a gente dos falsos profetas ou falsos cristos que surgirão, e prevê também um período de lutas, né? De lutas, inclusive, antifraternas, né? Entre pessoas das mesmas nações, dos mesmos povos, também marcado por fomes, terremotos, ou seja, essas catástrofes aí naturais que a gente sabe que tem. Agora, Jesus nos informa a respeito desses períodos de transformação moral e intelectual que toda a humanidade deverá passar, porque isso faz parte do processo evolutivo. Então, quando lá no último versículo, né, que é o versículo 14 dessa primeira parte, Jesus termina assim: e então será o fim. Essa profecia de Jesus tem o propósito de assegurar os nossos corações para que quando esses acontecimentos surjam, né, não nos pegue sem aviso, não nos pegue despreparados, confirmar a nossa fé, verificando que o que estava predito estava acontecendo, e nos preparar para os acontecimentos. É revisão mesmo. Lembrando que para o Espiritismo, tais acontecimentos são sinais dos tempos, indicando esses períodos, né, de transição planetária, de significativas mudanças, tanto as mudanças na estrutura geológica do planeta, como também na humanidade, o aperfeiçoamento da inteligência, da moralidade dos habitantes. Por quê? Porque a gente está saindo o final, né, de uma transição evolutiva vai ser o quê? A Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações para passar para um mundo de regeneração. Então, o progresso vai acontecer tanto geologicamente quanto intelectualmente e moralmente, né? Isso para o espiritismo é assim que a gente encara essas mudanças, o que está sendo anunciado aí por Jesus como o fim de tudo, né? De uma era, é o fim de uma era, é uma transformação. E aí a gente finaliza a nossa revisão quando ele fala lá, eu trouxe novamente esse slide só para a gente fazer essa revisão, que é dos falsos profetas ou falsos cristos, onde diz, né, que a despeito dos desafios que estão marcando essa transição planetária, ou seja, todos esses desafios que a gente está enfrentando com essa transição planetária, a gente sempre consegue, pelo menos aqueles que têm já uma consciência um pouquinho mais voltada, né, para a questão espiritual, consegue perceber que a providência divina está sempre presente, principalmente aí, ó, com o renascimento de espíritos mais moralizados, mais inteligentes, cuja missão é auxiliar aqueles irmãos que ainda estão por aqui, marchando devagar, em todas as áreas do saber. E a gente sabe muito bem que por que a gente está falando aqui de falsos profetas ou falsos cristos. Do mesmo modo que a gente percebe o renascimento desses espíritos mais moralizados, mais desenvolvidos intelectualmente, que têm realmente a missão de auxiliar, a gente sabe que renascerão igualmente falsos profetas. E em número grande, tá? Em número abundante. Espíritos que ainda revelam, né? Ainda mostram um significativo atraso moral, mas que têm uma capacidade intelectual desenvolvida e aí vão utilizar esta inteligência para provocar a desarmonia, para provocar as separações, as desuniões, as guerras, enfim, sendo moralmente atrasados, né? Moralmente ainda numa situação
duvidosa, bem duvidosa, né? Além do que a gente espera, eles têm a intelectualidade que vai permitir que, usando essa intelectualidade para manipular as pessoas, provocando as separações, a desarmonia, provocando guerras. Então, é isso que a gente está sendo alertado, que apesar da providência divina estar sempre presente, mostrando para a gente o renascimento aí de espíritos moralizados e desenvolvidos intelectualmente com a missão de auxiliar, igualmente e em bastante quantidade, ainda nascerão espíritos com um atraso moral, porém intelectualmente desenvolvidos para causarem as desavenças, né? E aqui a gente entra aí na parte do 54.2, que fala sobre a continuação, né, dessa passagem, que é o capítulo 24, mas a partir do versículo 15, que vai até o versículo 25, que fala sobre a grande tribulação de Jerusalém. E aí a gente precisa ler com calma para que a gente possa entender. Se o nosso objetivo é entender a passagem, a gente vai ter que fazer isso. E diz assim: quando, portanto, virdes a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo. Onde é o lugar santo, gente? Templo de Jerusalém, né? No caso, ali, no momento, estava se falando do Templo de Jerusalém. Que o leitor entenda, então, que os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi para que a vossa fuga, pede no caso, né? Pede para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado, pois naquele tempo haverá grande tribulação, tal como não houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tornará a haver jamais. Então, olha só. Pois naquele tempo haverá grande tribulação. E ele está explicando, tal como não houve ainda desde o princípio do mundo até agora, e nem tornará a haver jamais. Então, vai haver um momento de grande tribulação. E a gente está caminhando aí, né? Para a transição planetária. E se aqueles dias não fossem abreviados, esses dias de tribulação não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui ou ali, não creiais, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas que apresentarão grandes sinais e prodígios de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. Então, olha, gente, que interessante, né? Aí ele vem dando um alerta. O que a gente está falando? Um discurso escatológico, um discurso que anuncia o fim de um tempo, né? Então, ele está falando aí, né, da abominação da desolação. E o que seria essa abominação da desolação? E ele ainda diz assim, que fala o profeta Daniel. Deixa eu só passar umzinho aqui, eu vou voltar, porque eu vou precisar utilizar esse texto. Mas vamos lá. Olha só o que o profeta Daniel diz. Está lá em Daniel 12, versículos 11 e 12. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias.
Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Então, quando cita lá, ó, tal qual fala o profeta Daniel, é exatamente essa passagem aí que está se referindo, dessa abominação da desolação. Então, a abominação é assim, nesse contexto bíblico aí, tem muito a ver com um grande pecado, tem a ver com graves violações da aliança e principalmente com a questão da idolatria, que é adorar qualquer coisa além de Deus. Então, a abominação da desolação é uma profecia que vai descrever, que está descrevendo aí, né, um evento horrível, que vai profanar um lugar santo, que no caso seria o templo. E aí, quando ele ainda diz que o leitor entenda, ele está dizendo o seguinte: aqueles que lerem, né, Mateus, ou que leram Mateus, aqueles que no futuro tiverem a oportunidade. Por que aqueles que lerem Mateus? Porque a gente sabe muito bem que Mateus está escrito antes de 70 depois de Cristo. E em 70 depois de Cristo, houve a destruição do Templo de Jerusalém, que eu já falei para vocês na aula passada. Então, quando ele fala sobre isso, aqueles que o leitor entenda, significa que aquele que ler Mateus, ele vai se prevenir. Ele deve estar assim, pronto. Eles devem, né, os eleitos que obedecerem, que forem fiéis a Deus, eles vão estar prontos para quando os exércitos romanos chegarem e sitiarem Jerusalém. E a gente vai observar isso que o Lucas confirma esse relato, né? Faz um paralelo lá no capítulo 21 de Lucas, quando ele esclarece. Ele diz assim no capítulo 21: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, fujam para os montes. Então, corrobora, né, o que Mateus escreveu aí. Isso é uma parte interessante. Além disso, ainda tem essa parte aí que é outra coisa que me deixou muito curiosa. Acredito que vocês que acompanharam aqui a leitura também possam ter ficado curiosidade. Ai daquelas que estiverem grávidas e que estiverem amamentando naqueles dias. O que vocês acham que significou isso aí? Por que vocês acham que Jesus quis advertir com isso aí? Alguém tem alguma ideia? Alguém tem alguma, assim, noção do que falou? Dá a entender, né, que está até assim, ameaçando. Se a gente não parar para entender o contexto, parece que está ameaçando. Como se estivesse grávida, seria um problema. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naquele dia. Quer dizer, seria um problema estar grávida e amamentando naquele dia? Por quê? Alguém tem ideia de alguma coisa? Que elas iam perder o filho, eles não iam sobreviver. Seria uma coisa mais ou menos nesse sentido. Por quê? Mulheres grávidas e mulheres amamentando gerariam uma preocupação muito grande, porque seria difícil a fuga dessas mulheres. E provavelmente elas seriam vítimas, seriam atacadas, seriam, vamos dizer assim, né, mortas, por conta daquele movimento que ia acontecer. Então, é nesse sentido, é no sentido de uma preocupação com essas mulheres, pois a fuga para elas seria extremamente perigosa. É nesse sentido mesmo, né? E assim, ainda continuando, né? Está dizendo aí a questão aqui, ó, do inverno, né? Pede para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou num sábado. Por que isso também? Gente, inverno é uma estação Não é que difícil, né? fria, né? Fria, chuva, já seria difícil para estar fugindo. E outra coisa, o porquê do sábado? Porque eles não podiam fazer nada no sábado, né? Tinha Sim, e que guardar o sábado, né? guardar o sábado.
E ainda tinha aquela situação que os portões, justamente por isso, os portões das cidades Ficava judaicas eram fechado. fechadas no sábado. E assim a fuga poderia ser interrompida, Verdade, e, isso. inclusive poderiam ser impedidos, os próprios judeus, né, poderiam impedir uns aos outros, aqueles que não tivessem ainda no caminho seguindo a Cristo, né, poderiam impedir exatamente isso, de que eles viajassem no sábado, Uhum. e até mesmo porque eles tinham, parece que lá era uma coisa deles, né, daquela época, né, que toda viagem no sábado, quando acontecia, ela tinha que ter mais ou menos 888 metros. Existia até uma medida de quanto eles poderiam andar no sábado, distantes ali daquela da cidade, 888 metros. Então, quer dizer, que fuga seria essa? Uhum. Né? 888 metros não seria nem um quilômetro. Então, essa passagem aí, ela é bem cheia de informações e advertências, inclusive falando lá dos falsos profetas e falsos cristos, que, olha só, apresentarão grandes sinais e prodígios de modo a enganar até mesmo os eleitos, né? Então, assim, a gente, continuando aqui, ó, na Jorge, o que passagem. ele fala desses dias aí? Aqui é de Daniel. Essa parte eu realmente não entrei nesse detalhe do estudo de Daniel. Eu ia olhar, mas aí a gente tinha reunião e tudo, eu peguei e falei, não, vou parar que senão vai entrar muita coisa na minha cabeça. É, Mas eu vou pesquisar disso, é, mas isso é da profecia de... deixa eu voltar aqui, peraí. Isso é da profecia de Daniel mesmo, né? sim. Olha lá, ó. Ele diz exatamente isso. E todos os que eu procurei com esse versículo de Daniel, capítulo 12, versículo 1200. 11, fala exatamente desse tempo, de 1290 dias, que seria, no caso, né, os dias de tribulação, creio eu que seja isso que ele se refira, os dias de tribulação, de destruição, de perseguição. E aí, quando ele fala bem-aventurado, o que esperar, né? O que chegar, conseguir chegar com a obediência, fazendo o que Cristo, no caso ali, indicou, que vá para o monte, como ele colocou também, né? Para subir para o monte lá, fugir para o monte, subir para a montanha, que chegasse até o tempo, né, de 1335 dias. Eu acredito que seria um dia de retiro, onde a partir daí estariam Pois é, eu livres. tentei dividir é, esse 1290, né, por um ano para saber, mas não dá 3.240. Eu, Não dá uma conta exata, né? não, de repente, que ele estava falando, né, eu queria saber quantos dias, dá mais de 3 anos. É, 3 anos. é verdade. Então, mas é uma coisa que eu fiquei curiosa também e É, vou dar uma olhada, por que que Daniel falou disso. é muito simbólico, né? É difícil isso. Exatamente, a interpretação, né? É, Eu estou tentando me lembrar aqui, mas o ano judeu tem menos dias. Se eu não, né? se eu não me engano, o ano judeu tem menos dias. Não tem Então, essa conta. 365, né? Não, É, entendeu? Então, me parece que com isso, é, essa conta não seria igual à conta do ano ocidental. Ah, sim. É uma coisa curiosa Entendeu? mesmo, para tá pesquisando. De repente eu pesquiso e boto até no grupo, no nosso grupo do ESG, né? E aí ele diz, ó, quando está lá, ó, no versículo 15: quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda, e aí ele termina, para não descer. Bom, ele está se referindo à destruição do templo de Jerusalém, que acontece no ano 70 depois de Cristo, e a grande perseguição aos cristãos, certo? E ainda continua lá, né? Aqui é a explicação que eu tirei do próprio estudo do Oeste, do Evangelho Redivivo. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo ali, ou aqui ou ali, não creiais, porque os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados,
Meus bem-amados, não creiais em todo espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos Cristo e falsos profetas, que se encontram entre os desencarnados, enganadores, hipócritas, pseudo-sábios, que tomam nomes de venerados para facilitarem a aceitação de suas ideias. Então, o próprio Espiritismo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos, né, trouxeram para a gente a comunicação, e Kardec também faz a sua complementação, em relação a uma categoria mais perigosa ainda do que aqueles que se apresentam encarnados como falsos profetas, que vêm trazendo a palavra revestida, né, de evangelho, porém com o objetivo de estar causando aí o tumulto, a desunião. São aqueles que estão desencarnados, que se apresentam aos médiuns de uma maneira bem enganadora, hipócrita, que tomam inclusive nomes de espíritos vultuosos, né? Espíritos importantes, para que eles possam implementar a ideia que eles têm de disseminar o mal, e aí eles vêm com esses nomes. E a gente tem visto isso acontecer, né, em todo canto, a gente presencia isso em reunião mediúnica, que é uma coisa perigosa. Por isso que está todo o tempo advertindo aí a gente que a gente precisa tomar cuidado. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Então, vamos lá. Lá no livro dos médiuns está escrito: como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Está bem, né? Tá bem explicado para a gente. Que está lá em Lucas, capítulo 20, versículo de 1 a 8, tem esse trecho aí: o pior cego é aquele que não quer ver. Porque realmente, se a gente tenta, se as pessoas, né, aqueles que têm condições, estão realmente ali mostrando o perigo dessas falsas comunicações, o perigo desse fascínio, desse engano, tá aí. Já que não quer ouvir, não quer atender, tem que deixar ele com as próprias ilusões, que no tempo certo ele vai conseguir entender, aprender, enxergar. Porque, como está, ninguém pode curar aquele que se obstina em conservar aquela doença, que nela sente prazer e nela se abriga, se acha ali, né, no seu conforto. Então, é isso. A ocorrência de guerras e de cataclismos naturais indicam momentos de grandes tribulações e sofrimentos, né? Sob essas alegorias, Cristo vem trazendo para a gente, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, essa previsão dessas calamidades de todo gênero, que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes da luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a da difusão por toda a terra do Evangelho restaurado
na sua pureza primitiva. Olha só, entendam. Sobre todas essas alegorias, a maneira como Cristo falava, a mensagem que ele trazia, quais são as verdades ocultas? Primeiramente, sobre essas calamidades que vão, de uma certa maneira, atingir a humanidade. A luta do bem contra o mal, da fé contra a incredulidade, daquelas ideias progressistas contra as ideias atrasadas, mas também vai haver por toda a terra a difusão do evangelho restaurado na sua pureza primitiva, lá dos primórdios. Depois, a do reinado do bem, que é o que a gente espera. A paz, a fraternidade universais, a derivar do código da moral evangélica, que aí sim será colocado em prática por todos os povos. Muito interessante isso. O ser humano se encontra na Terra envolto em batalhas iluminativas cada vez mais severas. Superadas aquelas que tinham a ver com a existência física, essas batalhas, né, em relação à nossa encarnação, e que remanescem nas guerras urbanas ou entre nações, enfrenta as lutas no lar, no grupo social, no trabalho, mediante as quais vai adquirindo sabedoria e aprendendo a conquistar os altiplanos dentro de si, aquilo que se pretende alcançar. Está lá em Divaldo, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, claro, pelo espírito de Joana de Ângeles, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Muito bem, vamos continuar. Lá em A Gênese, no livro A Gênese, né, no capítulo 18, onde está escrito lá, são chegados os tempos. A nova geração que vem, que vai ocupar esse planeta. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em grandes acontecimentos que se vão dar para a regeneração da humanidade. Quando, por conseguinte, a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus, como se pode dizer também que, em tal estação, eles chegam para a maturação dos frutos e sua colheita. Como estamos num mundo em mudança radical, não pode realizar-se sem comoções, luta de ideais, em conflitos forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. Aqui está explicando o seguinte: a gente está caminhando para um mundo de regeneração, um mundo, né, saindo de uma transição, estamos passando por uma transição planetária, e é claro que a humanidade, estando preparada para avançar mais uma escalada aí, né, nessa evolução, vem, com certeza, as grandes tribulações, as comoções, as lutas pelos ideais, conflitos que vão surgir para que o equilíbrio se restabeleça para a chegada desse novo momento aguardado. Já falamos bastante sobre isso. Aí eu achei interessante essa mensagem de Maria Dolores, chamada Mensagem da Terra. E ela diz assim: um homem andava infeliz pela terra. O homem que esmorecera no trabalho,
deitando-se no chão por rebeldia, ao sentir-se infeliz e descontente, de ouvido rente ao solo, escutou de repente as palavras que a terra lhe dizia: Sou tua mãe, a terra. Ergue-te e anda. Não te magoes, meu filho, contra a vida. Tudo o que Deus nos manda é luz que aperfeiçoa. A dor vem dessa luz que nos convida ao trabalho do bem que não se cansa, de criar a alegria e gerar a esperança. Levanta-te, caminha, ama, serve e perdoa. Linda mensagem, né? Realmente falando dessa rebeldia que ainda nos encontramos, que a grande parte da humanidade se encontra, sempre reclamando, sempre descontente, e a mensagem vem que a Terra está mandando a gente se mover, né? Que Deus quer isso da gente. Jesus já veio trazer isso para a gente, que a gente precisa aprender com essa dor para que a gente possa gerar esperança, criar um caminho melhor, amando, servindo, perdoando. Muito bem. Então, tá aí, ó. Este quadro dos fins dos tempos é, sem dúvida, alegórico, como a maioria dos que Jesus compunha pelo seu vigor. As imagens que ele encerra são passíveis de impressionar inteligências ainda rudes, para ferir fortemente aquelas imaginações pouco sutis. Eram necessárias pinturas vigorosas de cores bem acentuadas. Então, assim, entre outras palavras, todo esse quadro de fim da humanidade, de fim do mundo, de um período de grande tribulação no sentido de finitude, era alegórico e Jesus precisava, né, desse recurso para poder mexer com as imaginações que não tinham nenhum, eram rudes, inteligências rudes, imaginações sutis, pouco sutis. Então, precisava dessa energia, né, dessa mensagem. Em todos os tempos, houve homens que exploraram, em proveito de suas ambições e de seus interesses e do seu anseio de dominação, os conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos e os falsos profetas. O lugar santo é aqui, o símbolo das regiões. Olha, agora está trazendo, né? Lá no Evangelho dos Humildes, de Rigonati, está trazendo para a gente a explicação também desse lugar santo, né? Para a gente entender agora, dentro do nosso contexto, o que seria esse lugar santo. O lugar santo é aqui, o símbolo das religiões organizadas do planeta, as quais se transformaram em instrumento de opressão dos povos. A abominação da desolação significa os atos reprováveis cometidos pelos ministros dessas religiões que se tornaram verdadeiros lobos de pastores que deveriam ser, ou seja, aqueles que estão à frente dessas religiões, dessas denominações religiosas, seja ela qual for, que deveriam ser os pastores, se tornaram verdadeiros lobos. As religiões que se entregam à abominação, a esses atos reprováveis, né, persistirão durante todo o tempo de transição, surgindo o Espiritismo, preparador dos tempos novos. Esta nova doutrina esclarecerá definitivamente a humanidade, para aqueles que quiserem ouvir. E, uma vez esclarecida, a humanidade
abandonará paulatinamente as religiões erradas, as quais desaparecerão da face da terra, cessando assim as abominações que se cometem à sombra dos altares. Está bem explicativo esse trecho aí, né, do Evangelho dos Humildes, lá no capítulo 24 de Ribonati, falando exatamente aí do lugar santo que está sendo violado, são as religiões e aqueles que estão à frente dessas religiões, deturpando os ensinos de Cristo, né, os ensinamentos de Cristo. E aí, olha só que interessante, a gente vai agora para o 54.3, falando: a vinda do Filho do Homem será manifesta e a amplitude cósmica desse acontecimento. Aí a gente fica assim, né? O que será isso? O que é esse título, né? Então vamos ler lá para depois ir para as explicações. Começando no versículo 26. Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá. Ei-lo em lugares retirados, não creiais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade até a outra extremidade do céu. Essa passagem é bem alegórica. Essa passagem é bem cheia de fantasia, né? Bom, então, quando se fala aí da vinda do Filho do Homem, uma explicação, né? Está se referindo o quê? À volta de Jesus. É isso que está dizendo aí. O que significa será manifesta? Ou seja, não será um evento secreto, não será um evento silencioso, será claramente percebido e testemunhado. Outra coisa, amplitude cósmica desse acontecimento. O que seria essa amplitude cósmica, né? Terá um impacto de grande escala, envolvendo o universo inteiro, tá? Sugere que este evento terá implicações que vão além da Terra, tá? E do mundo humano. Então, para os cristãos, o significado que representa realmente a redenção final, né? Ou seja, a instauração do reino de Deus e a recompensa para aqueles que creem. É a interpretação que se faz desses versículos, pela maioria das denominações religiosas, sejam evangélicas ou católicas, né? Então, seria a instauração do reino de Deus para aqueles que realmente creem em Jesus e também nos convida ao apelo de estarmos vigilantes, segundo essa passagem aí, porque a gente não sabe quando acontecerá esse evento. Então, traduzindo para a gente entender, né, da pesquisa que eu fiz, do entendimento do que eu fui lendo, seria isso aí.
A vinda do Filho Homem será manifesta, ou seja, não será silenciosa, será algo que todos irão saber, todos irão acompanhar, né? Será claramente percebido e testemunhado, e também de uma amplitude cósmica, porque vai atingir todo o universo. Então, vamos ver o que esse estudo traz para a gente. Como será, então, essa segunda vinda de Jesus? No sentido da interpretação aí do texto, né? Do texto evangélico. O Álvaro Jesus. levantou a mão. Senhora, Oi, noite. oi, boa noite, Álvaro. Só para mim não se perder, a gente está no 164,3 ou ponto 2, 3, tá? tá bom? Então, como será a segunda vinda de Jesus? Outra pergunta aqui que fica para a gente. Jesus voltará? O que será esse retorno de Jesus? Então, é para a gente, Eu assim, acho pensar o seguinte: Jesus vai, aí nesse caso, né, a gente não vai falar em encarnar. Acho que Jesus vai reencarnar na Terra? eu pensei nesse exato momento de se encarnar na Terra para a gente poder viver como a gente vivia. Não sei se eu estou certo ou errado nesse ponto. Bom, então vamos lá, vamos tentar buscar o entendimento desse trecho, né? Agora olhando a nossa, ao nosso conhecimento da doutrina espírita. Espera aí só um pouquinho. Vamos lá. Essas alegorias, né? Lembramos que Jesus, eu falei para vocês lá uns 2 slides aí para trás, que Jesus utilizava dessas alegorias porque ele tinha que usar todo o recurso possível para tentar, né, vamos dizer assim, mostrar a mensagem dele para as mentes que não eram tão inteligentes e que não tinham, né, nenhuma, eram muito rudimentares e o pensamento muito pouco sutil, o entendimento ainda muito primitivo das coisas. Então, Jesus usava o tempo todo o quê? De alegoria. O que é alegoria? É uma fantasia, é algo para se contar uma história, para você Como as colocar. parábolas, né? É como as parábolas que ele trouxe, muitas, né, para a gente entender, no caso, o pessoal da época, entender, e até hoje a gente interpreta essas parábolas nesse sentido mesmo alegórico, mas a gente já consegue extrair da parábola a mensagem. E as pessoas na época eram muito rudes nesse sentido. Então, olha só. As alegorias da vinda do Cristo, após terem cessadas todas as calamidades, ou seja, o que está dizendo? Teve a tribulação, a calamidade, a grande desolação, a destruição, enfim, tudo que a gente já veio lendo aí. Então, após cessarem todas essas calamidades, essas alegorias da vinda do Cristo devem ser adequadamente entendidas no seu sentido espiritual. Por quê? Primeiro, agora entenda, Álvaro, não temos como afirmar se o Cristo retornará como pessoa propriamente dita, ou seja, nascendo novamente no nosso meio, ou no sentido figurado do seu evangelho, dos seus ensinamentos restaurados e vivenciado por toda a humanidade. O que seria a restauração desse evangelho? Seria a continuidade da mensagem do Cristo, agora evoluída, agora com a manifestação espiritual do seu amor e dos seus ensinamentos. Ou seja, por nós vivenciados, né?
por nós vivenciados. Exatamente. Não, então assim, quando se fala dessa alegoria, ou seja, dessa suposição que foi dito que Mateus utilizou para escrever do que Cristo falou, do que Cristo, porque ali são os escritos de Mateus, temos que lembrar disso. Mateus que estava anotando, que estava fazendo lá os apontamentos da mensagem do Cristo, do que Cristo falava. Então, quando Mateus escreveu aquilo, Jesus utilizou dessa alegoria do seu retorno, inclusive falando, né, dessa vinda que não será silenciosa, que será manifesta com uma amplitude cósmica, toda essa alegoria desse retorno de Cristo, né, deve ser entendida agora no seu lado espiritual, no sentido espiritual. A gente já tem condições para interpretar dessa maneira. Então, a gente não pode primeiro dizer Cristo vai nascer. Vai nascer, vai ter em algum lugar do planeta, uma outra Maria, um outro José, vamos assim dizer, para a gente entender do que está se falando, que vão conceber o Filho de Deus novamente na Terra, encarnando, no caso, reencarnando, para poder a gente dizer Cristo está entre nós. Cristo está entre nós, sempre esteve. Desde a sua desencarnação lá, aos 33 anos, até hoje ele continua com a gente. Agora, Jorge, imagina um absurdo, né? Se dá 2.000 anos atrás, ele levou 1.000 anos para conseguir, né, adaptar o Adaptar perispírito, para. aquela coisa. 2.000 anos depois, gente, ele é crístico, crístico, ele está evoluidíssimo. Como é que ele vai reencarnar aqui de novo? Porque a gente já caminhou muito pouco, Pouco. né? E ele já é muito mais do que ele Acendeu mais era. ainda, é Mas verdade. sabe? Então, assim, como a gente quer que ele venha, coitado, É verdade. reencarnar aqui, pelo amor de Deus, Ele vai sabe? ter que. É como se ele estivesse mergulhando lá no Rio Tietê, naquela parte mais poluída que ninguém Ele consegue já trouxe enxergar. tudo, a gente é que tem que aprender a entender, né? E a vivenciar isso. Esse Adiantou evangelho muito. dele. Tem 2.000 anos que nós estamos capengando no mesmo texto, sabe? Que É está aí, a verdade. gente está aí brigando para entender, para vivenciar. É, Que não ainda tem que brigando voltar, ainda não. por terra, por território, brigando por tudo, né? Por tudo, É verdade, sabe? é uma dificuldade muito grande mesmo. Nossa Para nós, para Senhora. Cristo, então, ó, É meu uma Deus. vergonha para a gente precisar É, voltar. assim, Cristo, fica aí, não vem não. Uma vergonha, porque depois de tudo que a gente fez, ainda. É verdade, ainda estamos caminhando a passos lentos sem Deus vontade. me livre. É Mas ele não verdade. é Deus, gente. Ele não é Deus, ele é Cristo. Ele tem a missão. Se Ele de tem a repente missão. Deus falar assim, vai lá, reencarna, ensina de novo, puxa de novo a orelha, é porque aquele povo não entendeu nada. Ele vai voltar. Aí, Nada, velho, que ele já é co-criador, sabe? É impossível ele fazer isso, porque é muito complicado. É uma situação que não tem mais condição dele reencarnar aqui. Ele já cresceu demais, sabe? Já foi difícil demais na primeira vez. Ah, é um absurdo a gente precisar que venha outro espírito dessa para falar as dessa mesma envergadura, né? coisa, que não mudou o evangelho, não muda, gente. O É evangelho é só, aqui em Marte, no outro mundo, a palavra pode ser diferente, a construção da frase pode ser diferente, mas a moral do evangelho é a mesma, não muda. Então ele vem aqui para Mas os falar, mundos já são falei diferentes. para vocês disso aí, vocês querem que eu volte aqui para aprender? para Quem falar de que, Mas novo? os quem que mundos são garante? diferentes. Esse mundo é dele. Mas e daí, Sim, Fernanda? Mas mas a ele, gente mas tem que ele crescer. tem outros espíritos que têm condições de reencarnar para, vamos dizer assim, não é implantar, restaurar o evangelho dele, não necessariamente ele, o Cristo, E vem retornar. sempre, gente. De tempos em tempos está Hoje, olha, chegando. Está chegando missionário. De tempos em tempos. Vem A gente sempre reencarnando. recebe. É verdade. George, Oi, Aldo. esse issue que, que você falou e veio para outra encarnação,
pode ser o Allan Kardec, Não, Bezerra. não, não. Allan Kardec não está nem pertinho ainda do chinelinho, do dedinho mindinho da unha do Cristo que a gente está falando, tá? Tá. A gente fala assim, que espíritos E já eu muito preciso, evoluídos, eu como Allan preciso, Kardec, outros espíritos, podem retornar à Terra em missão para atender ao Cristo. Eles podem atender ao Cristo voltando em missão. Então, Allan Kardec pode reencarnar? Pode. Tá? Chico Xavier pode reencarnar? Pode. Joana de Ângeles pode reencarnar? Pode. São espíritos evoluidíssimos que podem retornar à Terra em missão para obedecer ao Cristo. Mas o que eu e a Miriam estamos falando aqui é que o Cristo propriamente não tem condições mais de estar reencarnando na Terra. Oi, Solange. Eu estava lembrando aqui das mensagens que Divaldo recebeu através de Joana e de Amélia Rodrigues e tudo, dos 200 espíritos de Aham. alto escol que estão vindo, já estão vindo desde o início do século, desde o início do século que terminou para esse, né? Para essa finalidade, né? Para essa finalidade. Então a gente já teve Emmanuel, que está encarnado, a gente já tem Emmanuel, que a gente agora chama de Emmanuel, mas a gente nem sabe qual o nome O atual nome que ele tem, usa, que né? ele tem. Da E sorte não dele, a é, gente não sabe, porque essa não pessoa. Senão não sabe, seria, e coitadinho, nem ele não que ia ter área. paz. Agora que o Divaldo recebeu uma mensagem que esse Papa que desencarnou agora teria sido um outro espírito Eu li isso também. também enviado. Eu já vi isso em 3 lugares diferentes, Do entendeu? Francisco? Que o que desencarnou, Que desencarnou que era um de alto espírito escol, elevado, que era um de alto espírito elevado. escol. Também E li quando, isso. quando a gente assiste, inclusive, aquele o filme Dois Papas, que ele Ah, o discute conclave? com. Não, Dois Dois Papas. papas. É o Tá. Francisco e Com o. o Ah, Bento, que sei, Bento, saiu, Bento. Bento XVI. Entendeu? E aí o que veio agora, veio com o nome de quem? Leão, É. Leão 16. 14, né? Leão XIV. Leão 14. Mas em homenagem a Leão XIII, 13. e ele, qual é a corrente dele? É, Agostiniana. E você viu A a foto agostiniana. dele? Ele Aí a parece gente muito fica demais com o parecido. pensando, Leão 13, gente. Parece muito com o É Leão a 13. cara de um, parece demais. se E não diz que for foi um reencarnação, é papa também possível. revolucionário na época dele, né? É, Exatamente, e por Que isso trouxe ele grandes escolheu esse mudanças. Por nome. isso que ele escolheu esse nome, é verdade, eu li isso também. Então, assim, e mais, ele era muito próximo a Francisco, dentro da Cúria, e era um dos principais auxiliares dele, Sim, entendeu? Então, ele foi eleito para continuar a obra de reforma que Francisco iniciou. implantou, é verdade. É verdade. Aí, tanto que os cristãos que ainda estão com a mente muito rígida, católicos, que eu quero dizer, né? Estão dizendo que seria o anticristo. Por É quê? verdade. Porque vai Por- reformar aquilo tudo. Porque o Francisco já estava dizendo, já colheu os gays, já colheu isso, já colheu aquilo, etc e tal, né? É, E a gente não está. Não, e muitos padres, até hoje, inclusive aqui do bairro, da paróquia, não aceitam. O do é, Camurim não aceita, tá? é. Então, assim, a gente tem vários ainda, e padres que fazem palestras aí, falando do espiritismo como bruxaria, feitiçaria e tudo mais, como se falava na Inquisição, na Idade Média. Então, são almas ainda em desenvolvimento, são almas ainda em atraso espiritual
de acolhimento, de amor, de doação, de tudo isso, né? Mas que tem uma influência grande exatamente pelo cargo que ocupam, né? Sim, esse é um grande problema. Exatamente, é Porém, isso que Cristo veio advertindo a gente. exatamente. Então, por quê? E foi um dos motivos de eu ter chegado no Espiritismo, É, entendeu? Porque eu era católica, com o Papa, com o Padre João, que tinha aqui, que era uma pessoa fantástica, com a cabeça extremamente aberta. E eu, quando comecei a frequentar o Espiritismo e estudar, porque eu não comecei só a frequentar, eu já comecei estudando, aí automaticamente eu me lembro que minha cunhada, que era. A gente era muito chegado ao pároco aqui, que era o Padre João, que ele era uma pessoa assim com uma cabeça assim muito aberta, ele muito acima, muito além do seu tempo, né? É um espírito evoluído, né? Então, ele mesmo falou: o espiritismo é uma excelente religião, moça. Se te leva ao Cristo do mesmo jeito que aqui, vai com paz. é isso aí. Essa é a diferença daquele que consegue enxergar além dos códigos, dos dogmas, né, das tradições. É isso aí. É muito importante isso. Entendeu? Então, a E gente essa é tem a que mudança que ver. a gente quer, né? E é a mudança que a gente quer, que no final não vai ter religião, Não tudo vai ter mais ser o separação. quê? Amor universal, que é Exatamente. o princípio do universo, o princípio do cosmos, o princípio de Deus, o princípio que Jesus tentou trazer Veio para a gente. implantar. É isso aí. Exatamente. É isso Veio aí. trazer para a gente. Então a gente tem que ver que não há necessidade de vir um Cristo, há necessidade de virem líderes corretos que comecem a impor a retidão de condutas em todas as áreas, no judiciário, no legislativo, no que pontuem em todas as partes, porque não vai ser só no Brasil, vai ser vai ser em todos os países do mundo, salpicando um daqui, outro de lá e tudo mais, para no final se ter o efeito desejado, né? E eles nunca vêm todos ao mesmo tempo, porque fica muito confuso. Tem que ser uma. Tem Vem que... um, aí vem dois, aí vem mais um, vem mais dois. É verdade mesmo. Tem que vir aos poucos para que possam É, dar continuidade ao trabalho, né? Olha só, gente. exato. Ó, Desculpa. não, não, é porque o. Ô, Eduardo, você pode abrir o microfone e falar, tá bom? Aí, porque Eduardo colocou assim: me desculpe, mas a palavra impossível, foi eu que falei, para mim não cabe. Quem somos nós, do pouco que vimos, para dizer o que é possível a Cristo? Ele deixou bem claro que não temos ideia do que é possível. Sim, eu concordo, Eduardo. Eu Sim. acho que não temos a menor condição. O que eu falei de impossível, assim, na minha percepção. Talvez não seja a palavra seja impossível. Eu acho que é assim, eu me sentiria extremamente vergonhosa dessa minha estatura tão pequena de ter que ele ter que voltar aqui, né, a gente é um esgoto aqui perto dele. Ele ter que entrar nesse esgoto de novo porque ele fez um sacrifício imenso por nós, né? Foi um sacrifício que ele fez, foi uma coisa assim, ele, né? Um Cristo já que fez um baita de um sacrifício por nós, a gente já está 2000 anos aqui, Marchando devagar. sabe? Então é isso que eu estou falando. No meu entender, eu acho assim, era muito pedir demais para alguém que já deixou tudo para a gente. Foi nesse sentido. Obviamente que eu não posso nem A gente não imaginar o pode, que né, entender nada que tem muita coisa ainda que é. não foi revelado para a gente pela nossa, inclusive pela nossa Ele ignorância fala, mesmo, né? ele vem cumprir a vontade do Pai, e quem somos nós para sondar a Para sua dizer que vontade? não. Sim, não. A gente vai olhar no ponto de vista da estatura da gente, né? Sim, sim. Então, assim, eu acho que depois de tudo isso, a gente, tipo assim, sabe, tem tanta coisa ele está deixando a gente fazer. Deus já botou as leis dele, nós já estamos gravados na nossa consciência, já veio tanto profeta, tanto enviado,
e acabaram quase todos mortos, né? Ou ninguém entendeu eles. Aí ele veio aqui, né, para fazer cumprir essas profecias, que ele não falou nada diferente. E o que que a gente fez? Pregou ele na cruz, É verdade. sabe? Então, assim, você acha que nós mudamos tanto para ele voltar aqui para a gente fazer as mesmas coisas? Então, assim, no meu, eu me sentiria muito menor do que eu sou se eu tivesse fazer um espírito crítico voltar no mundo de provas e expiações, porque a gente não consegue aprender, não consegue caminhar, não consegue vivenciar o que ele já deixou. Ô, É Miriam, mas isso, eu sabe? corroboro o pensamento do Eduardo, e quando eu fiz a minha colocação, que eu quis Ah, dizer, é que ele também tem a missão dele, que Deus deu para ele. Tá aqui, esse mundinho é seu. Ensina esse povinho que vai morar nesse mundinho. Os ensinamentos vieram, o povo não aprendeu. Ele veio e ensinou tudo novamente. E aí o povo continua sem entender. 2025 anos depois, o povo continua sem entender. Ele tem a missão dele perante ao Pai. Ele Gente, também ele pode ser um criador e tudo, mas ele tem a missão dele que é fazer a transição desse nosso planeta. Esse nosso planeta tem que melhorar. mas para Nós isso ele temos que nos precisa vir. melhorar. Eu Tem não estou dizendo que tantos. para isso ele precisa vir, eu estou dizendo que, se ele quiser vir, essa aqui é a casa dele. Ele pode voltar a hora que ele quiser para colocar em ordem ou simplesmente mandar os emissários dele, como tem Sim, feito, entendeu? Sim, Mas, mandar os emissários assim, dele, até aceito, é. assim, É nisso que realmente. eu, é nisso é que eu confio mais, assim, que ele mande os emissários dele e fique. Mas é isso aí o que você falou e que o Eduardo falou. Quem somos nós para dizer que não, Sim, né? você vê, até nessa questão do Papa já tem tanta fofoca, assim, tanta coisa. Eu vi aquela Ilse Scamparini, Scamparini Campari. Scamparini, falando que ah, o Wilson Scamparini. o Francisco falou que o próximo Papa tinha que se chamar João. Como assim, gente? Cada um tem que escolher, ele tem que liberdade para escolher o nome dele. Porque o João era assim, né? Como assim? Um Papa morre e obriga o outro a chamar do jeito, sabe? Então, assim, as Olha, pessoas se a vão gente, criando, é uma doideira, sabe? se a gente parar para Então, é muita pensar, se doideira. Cristo voltasse agora, igual na época, né, que Herodes mandou matar todas as crianças e ele precisou, a Maria precisou fugir, mandou matar todas as crianças, meninos, nascidos, não sei o quê, enfim, aquela história toda que a gente já ouviu, eu acho que hoje não seriam um Herodes com a espada, seriam os Herodes da ciência. Vamos pegar essa criança, vamos botar no laboratório, vamos destrinchar para ver o que que ela tem de especial, vamos pesquisar, enfiar fio daqui, vamos tirar o cérebro dela para estudar. É isso aí, ó. Seriam Herodes diferentes, mas com outras ferramentas, com outras armas. É isso sim, aí. mas quando houve nos primórdios da engenharia genética, tá? Da medicina, da ciência, no caso, que começou, que se clonou até a ovelha Dolly, aquela coisa toda, já se ficou no mundo inteiro combinado, fechado, um imenso acordo de que não haveria esse tipo de estudos com seres humanos, com E você, clonados. e Com você clonagem. acredita nisso? E você Não, acredita clonagem de nisso? células e tecidos é uma coisa. Não, não, eu acredito que nos bastidores da ciência eles já fazem isso. Eu Bom, acredito nisso. Eu acredito que fora da ética, da moral, do que é permitido por lei, já existem grupos que fazem esse tipo de coisa nos bastidores. Ou seja, como teve um Hitler aí doido da vida que mexia com as pessoas, trocava olho de um com o outro para ver se enxergava, enfim mandava fazer essas atrocidades, eu acredito que tenha mentes capazes de fazer isso. Mas é o nem, meu achar, é o meu achismo, é, né? mas vamos confiar nos cientistas de valor Dignos, né? Naqueles que são moral, dignos, né? exatamente. O, Alvinho, a- você. Desculpa, Solange. não, ele queria falar isso que eu ia falar. Então, o Alvinho e o Eduardo também tinham levantado a mão. Alvinho, o que que você quer? Saiu, levantou. Eduardo, pode falar. Então, o que que acontece? A gente, assim, quando ele veio da última vez, a gente crucificou ele, né?
Só que qual a diferença da gente agora para a gente daquele tempo? Moralmente, eu não vejo muita diferença, não. Mas, assim, Intelectualmente. ponto de vista tecnológico, o que se via assim antes como uma, vamos dizer assim, milagres, em certa parte você com a física quântica hoje você até explica muita coisa do que você viu naquela época. Então agora as pessoas, apesar de não ter uma moral elevada, né? Elevada. E outra coisa também, a religiosidade. Isso não pesa em nada. Ele não veio aqui pregar religião nenhuma. Não. Então, para Vem mim, eu ensinar o vejo, amor, ensinar, né? Amar eu a Deus vejo sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os dois mandamentos maiores que ele deixou, né? isso. Para mim, ele veio pregar conduta e não Conduta. religião. Então, o que acontece? Hoje, a população mundial, de uma forma geral, está evoluída intelectualmente. E hoje não é todo mundo que, quando não entende a cabeça do outro, corta fora. A guilhotina já passou. Então, quer dizer, tem muitas áreas ainda, Oriente Médio, que ainda tem muita coisa ainda que é bruta, brutal. Mas não o todo. O todo, de uma forma geral, o homem é moralmente, Melhorou, mas nós melhoramos. com Então, de certeza. forma, o que existe, para mim, é mais uma descrença. Tá entendendo? Então, tipo Uhum. assim, eu tenho assim convicção assim que se ele viesse, lógico, não da forma que os judeus pregavam, né? Um alazão, um descendo os céus com um exército, não Tocando isso, mas trombeta, né? exato, mas assim, eu vou dar um exemplo bem bobo assim, mas vamos supor se fosse com meia dúzia de ETs numa espaçonave, ele descendo na frente. Estou dando um exemplo bem bobo, tá? Estou só dando um exemplo bobo, uma coisa que assuste, vamos dizer assim, entendeu? Que cause espanto e que a ciência fala assim, pô, mas peraí, tá entendendo? Porque se vier como um homem simples, como veio antes, provavelmente vão taxar de louco e internar. Vão. Exatamente, aí é que tá. Mas aí o que que Cristo deixou claro desde o início? Que ele não ia se manifestar dessa forma. Tanto é que ele sabia de toda a traição que ele ia sofrer, tanto a negação de Pedro quanto a entrega de Judas, mas ele se deixou levar por esse caminho, onde a gente interpreta Judas de uma maneira diferente, em que Judas ele fez aquilo no sentido de tentar fazer com que Cristo se manifestasse com todo o seu poder, com toda a sua força, né? E aí ele falava: eu entrego, ele vai chegar lá e vai dar um ponto final daquilo, vai levantar uma mão, vai derrubar meia dúzia para um lado, levantar outra mão, vai derrubar meia dúzia para outro lado e vai sentar no seu trono. E ele E não. eu Ele acho assim, seguiu, na minha né? Percorreu todo aquele calvário e ainda morreu crucificado. É isso aí. Na minha ignorância, eu penso assim: aquilo tudo tinha que se concretizar, inclusive a crucificação. Porque eu não acredito que Cristo não soubesse que Judas estava traindo ele. Não, não, Sabia, Sabia. sabia, isso Ele para mim. sabia, falou, sabia. ele Ele falou. falou na ceia, Então, um de vocês vai me trair. Ele chegou a falar isso, E ele falou para então, Pedro, antes do galo cantar 3 vezes, entendeu? antes do galo Você é cantar, você negado e vai me negar traído. 3 vezes. então Entendeu? quer E dizer, assim, tudo ele isso sabia, a gente ele fala assim, tinha toda a noção do que ia acontecer com ele. É não, então, presciência. Tanto é que a parte humana dele, né, se é que a gente pode falar assim, estava passando por uma certa angústia por todo aquele acontecimento, né, em relação àquilo que ele sabia que iria enfrentar. sim. Mas no final de Então, tudo, ele ainda falou, ainda pede ao pai que perdoe todos aqueles porque ninguém sabia o que estava fazendo. tudo isso era É, necessário, tudo isso era necessário para quê? Para se concretizar o que ele dizia. Porque não adiantava ele dizer tudo o que ele disse, dizer que você tinha que amar seus inimigos, tudo isso que ele disse, se ele não fosse crucificado. se Como é ele que se revoltasse, se ele guerreasse, né? ia provar na máxima o que ele disse se ele não fosse crucificado? Porque na crucificação ele disse, Pai, perdoai, vocês não sabem o que O que fazem. fazem? Quem perdoa, quem perdoa aquele que o crucifica? Tá entendendo? Exato. Então, tem exemplo Aquele que maior. fere, né? Aquele que É porque fere. Então, tudo fez parte de um plano. Então, a gente fala assim, mas o que que a gente fez com Cristo? A gente fez o que já sabia que a gente ia fazer. Se a gente não tivesse feito, a gente não tinha aprendido com isso. Entendeu? Então, é um sacrifício. Ele fez um sacrifício. Ele sabia o que ele ia fazer.
Ele sabia o que ia acontecer e sabia o que nós íamos fazer com ele. Entendeu? Nós éramos ignorantes, fizemos e com os nossos erros, esse foi um tremendo do erro, a gente aprendeu, muitos de nós aprendemos. Agora, eu penso assim, uma possibilidade dele vir novamente, que não me cabe pensar isso, mas vamos supor, se ele viesse de novo, não seria para sofrer, para ser crucificado de novo, porque isso aí já passou, seria uma outra etapa, tá entendendo? Não seria para vir É, aqui, vamos internar, vamos isso. Não, seria uma outra etapa. Eu não estou aqui sondando, porque não tem como eu fazer isso, entendeu? a Mas gente não tem possibilidade, capacidade, né, para isso, né? daqui ou daqui a 1000 anos, não sei, entendeu? É Então, estou dizendo, verdade. eu acho que tudo isso a Eu, gente fala muito isso, a gente se, vamos dizer assim, se penaliza pelo que Hum. nós fizemos com Cristo. E, na verdade, aquilo ali foi um tropeço, um aprendizado com erro. É, é, E aquilo ali não adianta. Para mim, na minha cabeça, se não fosse feito tudo aquilo ali, não adianta. Ele ia passar batido. Ele não ia ficar, ele não ia marcar é, como ele marcou. hoje Ideia, a mas gente. olha só, ele mostrou pra gente que ele não revida, que violência não leva a nada. Tanto é que Pedro, quando ele cortou, e isso vai ser o tema do estudo de amanhã, ele cortou a orelha do soldado, né? Quando foram buscar ele no Monte das Oliveiras, ele falou para Pedro parar. É, Então, ele não revida, sabe? vejo pela Ele não usa violência para gerar violência. Então, isso foi uma das coisas que os próprios apóstolos não aceitavam, né? Dessa passividade dele, que na verdade não é uma passividade, é um entendimento. E a gente não isso. aprendeu até hoje, porque a gente é assim, toma lá da cá. Você me bateu, eu eu devolvo, né? A posso gente tem falar. dificuldade. Fala, Oi. Mas Alvin, o que que você quer falar? Só um minutinho. me desculpa, Mira, mas aprendeu sim, porque a gente erra, mas a gente tem a consciência, lá no fundo a gente sabe que errou. Antigamente a gente não estava nem aí se errou ou não. A gente O sente, problema é que nós temos espíritos aqui, a maioria da 10ª ordem, a gente é espírito muito atrasado, Eduardo. A gente aprendeu assim. A gente sabe, mas a gente vivencia isso. É a A tal gente, só história, depois né? que a gente revida, que a gente fala, revidei. Qual que foi a minha palestra até da semana passada. É muito difícil você encontrar a ponte, né? Estabelecer a ponte entre o que eu sei, o que eu já aprendi e o que eu sinto, entre eu a fico, minha inteligência e a minha sensibilidade, né? É muito difícil, porque conhecimento a gente já está adquirindo há muito tempo, noção das coisas. Agora, colocar isso em prática, utilizando o amor verdadeiro, o coração, a gente ainda não consegue. A gente ainda tem aquela limitação, né? É aquela tal história, né? Como diz no próprio, estava no meu estudo da palestra da semana passada também. Não basta só a gente não fazer o mal, a gente precisa também fazer o bem. Só que para a gente já é uma grande vitória a gente ter Não, consciência de que não devemos fazer o mal. exato. Mas o mas fazer o bem, sim, a gente, né? óbvio que nós caminhamos, Eduardo, não tem dúvida que nós caminhamos, só que eu acho que a gente podia ter caminhado mais rápido, Ai, né? A gente podia estar melhor nesse tempo todo, como foi né? falado aí no estudo, no próprio estudo que a gente está fazendo hoje, eu não sei se você já tinha entrado no momento, existem, a nova geração está vindo com espíritos intelectualmente evoluídos e moralmente também, com capacidade para ajudar, para auxiliar, cuja missão é auxiliar. Porém, igualmente, na mesma proporção e até numa grande escala, estão encarnando espíritos que já têm uma intelectualidade também desenvolvida, porém, moralmente ainda estão abaixo do necessitado e do esperado e vão provocar desunião, vão provocar desordem, vão provocar as guerras. Nessa época que a gente está vivendo. Fala, O Alvin. básico, o Oi? básico do básico a gente não aprendeu ainda, né? Que é Não, o. não, não. Amar É a o Deus seguinte, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. isso É aí Eu verdade. mas tô, Só para saber, são 8h25, viu? Bom, eu não vou terminar o estudo hoje, mas Não, a semana não, que vem estarei no Frade. Fala, Alvin. tudo bem. Não tem problema. Estudo é isso mesmo. Eu gosto de estudo Na assim. verdade, sim, a É gente tem que isso que eu debater gosto. mesmo. É isso que hoje, eu gosto.
A participação é essa, porque a gente esgota o que a gente está em dúvida, o que a gente tem anseio de falar. Fala, Pois, boa noite, Martinho Day. Antigamente, não sei se foi desde pequeno, mas isso já saiu de mim, graças a Deus. Eu tinha medo do, do Papa. Te juro por Deus, mas você só vestir até a coisa, era por até causa da roupa, né? da roupa, gente do Interessante. céu. Mas Mas graças a Deus que você já não tem mais medo dela, não, né? não, não. Isso aí, isso é importante. É esse o caminho que a gente tem que buscar, né? Se livrar daquilo que para a gente não serve mais. Isso, Evandro, que não vai terminar hoje. Vou terminar agora essa parte, tá? Então, olha só. Vamos passar para o próximo, só para o próximo slide, para a gente concluir aqui. Peraí, deixa eu só fechar aqui que eu não consigo ver. Então, a primeira possibilidade, né, do que a gente está falando, está de acordo com a tradição religiosa que preconiza ações de grande efeito, né? Preconiza esses grandes eventos. Tá lá, ó. O Filho do Homem a vir sobre as nuvens do céu, com grande majestade, cercado de seus anjos e ao som de trombeta, lhes parecia muito mais imponente. A tradição religiosa diz para a gente que isso é muito mais imponente do que a simples vinda de uma entidade investida apenas do poder moral. Por isso mesmo, os judeus que esperavam no Messias um rei terreno mais poderoso do que todos os outros reis, a fim de colocar a nação deles à frente de todas as demais e a reerguer o trono de Davi e de Salomão, não quiseram reconhecê-lo no humilde filho do carpinteiro, sem autoridade material, ou seja, sem o poder que estavam aguardando, né? Então, essa primeira possibilidade dele vir desta maneira, como está descrito lá no texto bíblico, lá de Mateus, é exatamente por isso, porque a segunda, né, vinda de Jesus teria que ser imponente, teria que estar revestida de poder material, né, de chegar e se colocar como o rei mais poderoso do que qualquer outro rei e reerguer o trono de Davi e Salomão, que foram reis que, né, principalmente Davi, um rei que derramou muito sangue, que lutou muito, que guerreou muito, certo? Então, era por aí. Só para a gente terminar aqui, ó. Quanto à segunda possibilidade, que é a da restauração e prática do cristianismo em espírito e verdade, é também muito viável, né? Entretanto, há grandes verdades a se ocultarem sob essa alegoria. Então, primeiramente, as calamidades, como eu já coloquei lá da outra vez, né, que vem dizimar aí todo esse problema que a gente está vivendo. E aí a luta, como já coloquei lá no outro slide, a luta do bem e do mal, a fé e a credulidade, as ideias progressistas e retrógradas, né? Em segundo lugar, como já foi falado também, difundindo aí por toda a terra o, o, o evangelho restaurado na sua pureza primitiva. E aí é do reino do bem, da fraternidade, do código moral, isso tudo a gente já falou. Será verdadeiramente o reino de Jesus, porque ele presidirá a implantação desse reino e os homens vão passar a viver sob a sua égide, sob a égide da sua lei, ou seja, sua proteção. O reinado da felicidade, porque depois dos dias de aflição virão os dias de alegria, né? E daí, ó, com o reino de Deus em sua plenitude,
A primeira vinda já se realizou e inaugurou o quê? O período da formação da igreja, né? Então a gente tem aí, ó, a segunda vinda está reservada para o futuro. E é a parousia propriamente dita. Lembrando lá o que é essa parousia, né? É o regresso de Cristo aguardado, né? Ou seja, a vinda do Cristo. A ideia da segunda volta do Cristo também já foi expressa no Novo Testamento, como, por exemplo, lá em João, capítulo 14, versículo 3. Está lá. Em João, capítulo 14, versículo 3, também foi dito: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Como também em Atos 1, versículo 11, está lá. Por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi tirado de vocês virá do mesmo modo com o que viram, com que ouviram partir. Eu vou falar rapidamente sobre isso aí. Deixa só a gente terminar essa outra parte aqui. Assim também Cristo, está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, são três passagens aqui que eu trouxe só para ilustrar, né? E aí a gente vai deixar essa parte aí para depois, mas só um comentário aqui é o seguinte: esse Ato dos Apóstolos aí, né, é parte do Novo Testamento. Por que ele está falando assim? Por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Para quem perguntou isso e para quem isso foi perguntado, né? E eles ainda dizem, né? O mesmo responde. Quem perguntou, responde. Esse Jesus que foi tirado de vocês virá do mesmo modo com que o viram partir. Então, relata a aparição de dois homens vestidos, né? Esse Atos dos Apóstolos, se a gente lê todo ele, ele relata a aparição de dois homens vestidos de branco que apareceram aos apóstolos após a ascensão de Jesus aos céus, ou seja, quando Jesus desencarnou. Eles questionam o porquê dos apóstolos estarem olhando para o céu e, em seguida, comunicam aos apóstolos que Jesus voltará da mesma maneira que foi visto subir. Então, esse é um ponto assim crucial nesse livro dos Atos, que marca, né, para eles o fim da presença física de Jesus com os apóstolos e o início da esperança da sua volta. É interessante o que está aí em Atos. É justamente, né? Ele é um ponto crucial que explica o fim da presença física de Jesus entre os apóstolos, vivendo ali encarnado, e o início dali, naquele momento, da volta já de Jesus. Está lá, ó. Esse Jesus que foi tirado de vocês virá do mesmo modo com que viram partir. Então é isso. O que está faltando, acho que é só o último ponto lá, a parábola da figueira. Eu acho que é essa aí mesmo, exato. Ah, não, tá. É a parábola da figueira e depois vigiar para não ser surpreendido. É isso aí. Então, a gente para por aqui. E tem a parábola do mordomo também. São três pontos que são menores, né? Que tem ainda para a gente. Depois a gente conversa com a Márcia como é que vai fazer para fazer essas Porque falas. assim, semana que vem realmente eu vou estar lá no Frade, e é Aham. você, né? Se eu não tivesse no Frade, eu daria continuidade, Sim, não teria sim. problema nenhum. E a outra semana Vai ter é um palestrante. convidado de fora, né? É. Então, Que eu se também fosse não o sei se eu caso, termino numa semana só. aí, se fosse o caso, na outra semana após o palestrante, se você não terminar tudo na semana que vem, a gente pode dividir o tempo. É. Fica, né? Dentro também da possibilidade, porque se surgir outra conversa, outro debate, a gente vai É. embora. E a gente está aproximando, né, Miriam? São quantos É. roteiros? Eu estou no 54. 59 roteiros. Porque é do livro Você de tá, Mateus. Eu estou no é, 54. Esse que eu fiz hoje foi o 54.
Ainda não É, terminei. acho que é 50. É 8 ou 9? 57, Tem um 55. 58. Então, 55, 56, 57, 58? São quatro São roteiros? 8, são. Isso. Isso. Então, a gente vai terminar mais ou menos lá para o mês de julho, metade de É, julho, a gente vai Não tem estar problema terminando. isso. Você sabe, você vai acabar, mas não quero que me respondam. Eu fico aqui matutando. Que país que Cristo ia reencarnar? Tá difícil. Vamos terminar então, gente. Vamos. Ô, Eduardo, você não gostaria de fazer a prece de encerramento? Ô, Miriam, se você me fizesse esse convite na próxima, eu faço, pode ser? Eu não estou pronto Pode. agora. Tá, Estou tudo pronto. bem. Quer ver? Alvinho. Mas eu me sinto lisonjeado, me preparar. Ah, mas é que todo mundo faz. O que é legal é fazer a pequeno, viu? Porque de vez em quando chama gente numa saia justa, é melhor a gente fazer. Alvinho, o Alvinho sempre pede para fazer, né, Alvinho? Mais uma noite de estudo dessa estudo hoje. Peço para encerrar o estudo e Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para todos. Até semana que vem. E muito obrigado pelo ensinamento do Mestre Jesus e da nossa palestrante e querida vida de ordem. Graças a Deus. Graças a Deus.